Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, sim, né? Dia 16 de julho de 2025, quarta-feira. Excepcionalmente, hoje nós temos aqui a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Você já está acostumado com ela estar aqui às quintas-feiras, mas a gente precisou fazer um remanejamento. E aí ela está aqui, atendeu ao nosso conclame para estar aqui. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 24 graus, possibilidade de chuvas em 25%, umidade relativa do ar em 74% e ventos a 14 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Temperatura bem gostosinha, o sol tá aparecendo ali, tá deixando o dia bem agradável pra gente aqui, né? Muito bem, tema de hoje, queda de cabelo associada aos medicamentos emagrecedores, como o Mounjaro e Ozempic. Pois é, esses medicamentos aí injetáveis tão queridinhos, tão conhecidos do mundo inteiro e do Brasil, porque não podia ser diferente, podem causar esse efeito colateral. Você resolve um problema, mas arruma um outro, né? Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagens, ligaram, pelo falecimento da minha tia no dia de ontem, na segunda-feira. Obrigado mesmo a todos vocês, dona Hilda, pessoal que mandou mensagem aqui nas redes sociais, que nos cumprimentou. Um dia difícil, né? E todo mundo já me conhece e sabe que ia ser difícil mesmo. Mas eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pela boa vontade de cumprir o que as escrituras né? Dizem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, muito obrigado a todo mundo que fez isso. Foi muito importante para mim ter esse apoio. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda, né? Quem diria que aí você resolve um problema para emagrecer, essas canetas, esses medicamentos injetáveis, né? Que agora são vendidos sob regulação. Que permite aí só vendê-las sob que sempre tem um jeitinho brasileiro para as coisas. Boa tarde, André. Como você falou, né? Sempre vai ter um jeitinho brasileiro, mas a queda de cabelo pode acontecer? Pode, mas a gente tem que pensar até em efeitos colaterais mais graves, que com o acompanhamento médico, usando as medicações de forma adequada, com a dose adequada, a gente consegue minimizar esses danos. O que é que caracteriza a queda de cabelo, doutora, como efeito colateral relevante em pacientes que usam medicamentos como a Ozempic e o Mounjaro? André, a queda de cabelo, assim, pelo Ozempic, eu já recebia pacientes com queda de cabelo bem significativa. Sendo que com o Mounjaro, a queda é muito maior, assim, duplicou, triplicou a quantidade de queda de cabelo pelo uso dessas medicações. E o que é que a gente precisa entender? O que é esse aumento da queda de cabelo? É normal cair cabelo todos os dias, mais ou menos ali entre 100 a 150 fios de cabelo por dia, mas ninguém vai estar contando no dia a dia a quantidade de cabelo que cai. Então, o que é que você vai observar? Se aquele padrão de queda que você tinha, se ele modificou. Sempre que você penteia o cabelo, que você toma banho, cai uma quantidade X ali de fios
E aí você percebe que está aumentando, duplicou, triplicou, quadruplicou aquele volume de cabelo que está caindo durante o banho, precisa procurar ajuda, tá? Ou então você começa a perceber que o volume do cabelo está diminuindo, está tendo falhas no couro cabeludo, e aí você também precisa procurar ajuda. Tudo tão robusto que provavelmente pode ser que a gente venha a ter agora com o passar dos meses, dos anos, porque está aumentando muito o uso desse tipo de medicamento pela população. Mas a gente sabe que 2 efeitos muito importantes para a queda, que é na verdade uma queda não por um efeito direto, mas por um efeito secundário. O paciente ele perde peso muito rápido. Então, quando você perde peso muito rápido, é como se você fizesse um choque metabólico ali no seu organismo. E aí você tem a queda de cabelo, porque o cabelo, teoricamente, para o nosso corpo, não é essencial. É essencial para a gente, para a nossa autoestima, mas para o funcionamento do nosso organismo, o cabelo não é essencial. Então, a nossa energia ela é desviada do crescimento capilar para os órgãos vitais, e aí você acaba tendo uma queda aumentada. E outro fator também é que com esses medicamentos você diminui o apetite. Então tem pessoas que começam a tomar o Mounjaro e conseguem ficar tranquilamente 24 horas sem conseguir se alimentar. Então você vai ter aí também uma deficiência nutricional porque você não está se alimentando corretamente. Deficiência nutricional das vitaminas e minerais que são importantes para o crescimento do cabelo, mas também de carboidrato e proteína, que é muito importante tanto para o crescimento do cabelo. O carboidrato ele vai dar energia ali para aquelas células funcionarem, como também proteína, que é o quê? A proteína ela vai fazer a formação desse fio. O nosso cabelo ele é proteína, ele é formado por proteína. Então, acaba que esses 2 mecanismos são os que a gente sabe de fato que leva à queda de cabelo. Um abraço aqui para Neide, tá me cumprimentando. Obrigado, Neide. Melhoras para você, tá? Dona Vera Lúcia Caetano. Marcão, ela tá falando, ela fez um comentário aí sobre a Neide fez um comentário aqui sobre que a internet tá falhando, não sabe se é aqui ou se é lá, mas deve ser lá, né? Aqui tá normal, né? Aqui tá normal, viu, Neide? Deve ser sua conexão aí que tá com algum probleminha. Muito obrigado aí pelas palavras mais uma vez. E a dona Hilda sempre manda um cardzinho e colocou aqui: a paz de Deus. Obrigado. É necessário. Essa daí é muito, muito necessária. Doutor, existe uma fase do tratamento em que a queda do cabelo ela tende a aparecer com mais frequência, ou começou a usar a Mounjaro ou Ozempic já começa a queda do cabelo? Não, normalmente a queda de cabelo por uso de medicamento, ela vai surgir a partir do 2º, 3º mês do uso da medicação. E aí, você começa o medicamento, você começa a emagrecer, inicialmente tá tudo bem, e a partir do 2º, 3º mês é que você vai percebendo esse aumento da queda capilar. E aí, quanto maior for a sua deficiência nutricional, quanto mais rápido você estiver perdendo peso, mais você pode ter uma queda. E também, quanto mais tempo você ficar para investigar e tratar de forma adequada, também mais tempo vai durar essa queda. Outra pergunta. A perda de peso ela é muito rápida? Que ela pode potencializar esse efeito? Por que isso acontece? Sim, a perda de peso é muito rápida, tá? Então, assim, na verdade, algumas pessoas que usam o Mounjaro falam até que não tiveram uma perda de peso tão significativa como se esperava. Então, essa parte, assim, do efeito mesmo para cada pessoa, às vezes é bem variável. Mas quem responde bem ao Mounjaro tem uma perda de peso rápida. E aí, principalmente por essa questão de diminuição do apetite.
Então, quando você diminui muito o apetite, você não come, você faz o déficit calórico, né? Você não tá... você tá gastando mais do que você tá ingerindo, então você acaba perdendo peso muito rápido. E aí, por isso que faz como se fosse esse choque metabólico no organismo. E aí, a queda de cabelo é muito intensa. E isso não acontece só com a medicação. É o Mounjaro, o Ozempic, mas é mais ou menos o mesmo efeito que vai ter com a cirurgia bariátrica. Certo. Essa RDC que a gente falou aqui, tá, gente? É uma regulamentação da Anvisa e ela tem um número 471/21/2021, tá? Então, quais são os principais pontos para vocês entenderem aqui? É a retenção da receita, tá? Então, a partir de agora, daquela data, a venda de Ozempic, o Wegovy, Mounjaro e outros medicamentos similares que tem como substância semaglutida, que geralmente é a substância deles, tá? É retida a receita. Controle de uso visa controlar o uso desse medicamento para não estar acontecendo o que estava acontecendo aí. Você chegava na farmácia, eu quero Mounjaro, quero Wegovy, quero, né? Qualquer um desses aí. A validade da receita. As receitas terão validade de 90 dias a partir da sua emissão. Então, vamos lá, que o médico prescreveu para você dia 1º de janeiro, ela está valendo até o dia 31 de março. Até o dia 30 de março, a receita. O registro no SNGPC. O que significa isso? As farmácias devem registrar todas as movimentações de compra e venda desses medicamentos nesse sistema, garantindo maior controle e rastreabilidade. Aí também tem aqui o uso off-label. A norma não interfere na autonomia do médico para prescrever medicamentos para usos diferentes daqueles aprovados em bula, ou seja, o off-label. Mas essa decisão deve ser tomada com responsabilidade e acompanhamento, tá? Os medicamentos envolvidos aí são Ozempic, o Wegovy, Mounjaro e outros com a mesma indicação, tá? Lembrando que aí o Mounjaro é a tisapartida, não é a semaglutida não, tá bom? Então, só para esclarecer aqui em relação a isso. Doutora, pacientes que já têm tendência à alopecia ou eflúvio telógeno estão mais propensos a sofrer esse efeito colateral? É aí que está ouvindo a gente vai dizer, meu Deus, que palavra. É o seguinte, pessoa que já tem tendência à queda de cabelo mesmo, já tem uma queda de cabelo acentuada, mas precisa fazer o uso do Wegovy, do Mounjaro ou da Ozempic. Piora? E aí? A pessoa tem um risco sério de perder mais cabelo do que uma pessoa que não tem essa tendência? Sim, André, tem sim, tá? E isso é um fator muito importante, que é justamente o quê? Uma pessoa que ela tem calvície, então a alopecia androgenética, o que acontece? O cabelo ele vai afinando ao longo do tempo, não só afinando como ficando menor, que é o que a gente chama de miniaturização folicular. Então, a cada ciclo capilar, então cada vez que esse cabelo ele cresce, ele cai, quando ele volta, ele já volta mais fininho e menor. Tá? Então, imagine que isso está acontecendo ali ao longo da vida da pessoa, está acontecendo e tal. Ela toma o medicamento, o Mounjaro, e tem uma queda de cabelo muito intensa. Quando esse cabelo ele voltar a crescer, ele já não vai voltar com o mesmo volume que tinha antes. Ele já vai voltar mais afinado. E você perdeu uma grande quantidade, e uma grande quantidade está voltando a crescer com o cabelo mais fino. Então, você tem um avanço da calvície por conta dessa queda aguda que teve pelo uso do medicamento. Então, o ideal é o quê? Todo paciente que for fazer uso dessas medicações, ele tem que ir para o endócrino, para o nutricionista, fazer os exames para ver como é que estão todas as vitaminas e minerais. Então, vai ver se precisa de alguma reposição, se precisar. Vai começar o medicamento já tendo feito as reposições adequadas. Com a nutricionista, vai calcular bem a questão de carboidrato e proteína que precisa ter ali na dieta. E se você já tem alguma alteração capilar ou uma tendência genética, que você sabe que na sua família tem história de calvície, aí é muito importante você já ir também na dermato para fazer essa investigação. Porque se você tiver uma alopecia androgenética com a calvície, mas que às vezes está ali ainda inicial, você já começa o tratamento para você ter um controle melhor,
porque um controle, porque a queda de cabelo você vai ter, mas você tratando aquela queda, ela vai ser minimizada e aquele cabelo que volta a crescer, ele não vai voltar tão fininho como voltaria se você não estivesse fazendo o tratamento. Me veio um negócio aqui, doutora, é que essas medicações, à base de tisapartida e semaglutida, que são indicados aí para o emagrecimento, na realidade para diabetes, né? E como efeito colateral provoca aí essa perda de peso, me veio na cabeça aqui a cirurgia bariátrica. Alguns pacientes, eles relatam queda de cabelo após a cirurgia bariátrica. E com certeza, isso é falado para os pacientes. Ó, você vai perder a barriga, mas vai perder cabelo também. Né? Embora depois a gente percebe que volta. Em algumas pessoas, os cabelos voltam a crescer. Isso é normal? Sim. Pós-bariátrica aí vai ter o efeito, como se fosse o efeito do medicamento, porque você diminui a absorção de nutriente, você diminui a ingesta de alimento ali pós-cirurgia, mas você tem também o trauma cirúrgico. Então é muito comum que após cirurgias, não só a bariátrica, qualquer outra cirurgia que você vai fazer, após alguma cirurgia, você tem uma queda de cabelo. E aí, no caso da bariátrica, você soma o eflúvio, que é essa queda aguda, do pós-cirúrgico, pelo trauma da cirurgia, junto à queda de cabelo pela diminuição de absorção nutricional, tá? E aí, do mesmo jeito, precisa acompanhar como é que estão vitaminas, minerais, ter a nutrição de lado, assim, para calcular carboidratos e as proteínas, avaliar se está precisando de alguma reposição nutricional. E, do mesmo jeito que eu falei, paciente que já tem uma alopécia prévia, então já tem, por exemplo, uma calvície, ele pode ter uma piora pela queda pós-bariátrica também. Então, precisa também ir na dermato. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui, né? Tá? A gente vai pro intervalo e na volta a gente continua falando com a doutora Larissa Fonseca sobre esse problema, queda de cabelo associada a medicamentos emagrecedores como Mounjaro e Ozempic e o Wegovy também, tá bom? Por que não? Tá bom? Intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio MM. Com André Pepe. Na Boa Terra.
Rádio NN com André Pepes. Anota aí, 1h27. Boa tarde, sim. Estou falando com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, e o tema: queda de cabelo associada aos medicamentos emagrecedores como o Mounjaro, o Ozempic e o Wegovy também. Tá bom? Então, você que usa, vai fazer uso, está pensando em fazer uso, saiba que um dos efeitos colaterais pode ser esse daí. Doutora, há como prevenir ou minimizar a queda de cabelo durante o uso desses medicamentos? E que tipo de acompanhamento é recomendado? O médico que prescrever você já tem esse tipo de parceria: olha, você vai fazer uso, mas eu vou te mandar logo para a doutora Larissa, porque seu cabelo pode cair e a gente vai tentar prevenir ou minimizar esse risco. Sim, André, tem como prevenir, na verdade, não prevenir a queda como um todo, mas tentar minimizar essa queda, porque a queda ela vai acontecer, tá? Mas como é que a gente vai minimizar? O fato de você fazer com o acompanhamento médico e nutricional já ajuda muito, porque, como eu falei, com o acompanhamento médico e nutricional, você vai ter as reposições adequadas. Então, se no início do tratamento você faz os exames, tá com deficiência de ferro, de vitamina D, de B12, já vai fazer essas reposições. E ao longo do tratamento é bom ir monitorizando como é que estão o valor, né? O nível dessas vitaminas e minerais. Então, se você faz esse acompanhamento, você já consegue minimizar essa queda. Segundo, com o acompanhamento nutricional, você vai ter ali a sua dieta certinho. Então, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato no dia, para você não passar o dia sem comer. Porque você passando o dia sem comer, você entra aí numa deficiência nutricional grande, que também piora essa queda. E no caso de quem já tem um tipo de alopécia, já começar o tratamento antes, porque você também já vai minimizar não
A queda em si, porque a queda vai acontecer, o tratamento da alopécia não vai impedir que o seu cabelo caia, mas vai impedir que avance muito rápido, que é aquilo que eu falei do afinamento capilar. Se você está tratando, você está conseguindo manter o volume e a densidade daquele cabelo, e aí você vai controlando de acordo com o que a gente consegue, e esse acompanhamento aí em conjunto com dermato, nutrição e endócrino. Uhum. Doutora, em quais casos a queda de cabelo ela se torna preocupante a ponto de exigir a suspensão do medicamento? A suspensão do medicamento, ela na verdade... quando você não consegue, por exemplo, o paciente ele tem um tipo de alopécia e você, usando o medicamento, você não está conseguindo controlar, ou às vezes a queda de cabelo ela não é uma alopécia androgenética, assim, não está piorando uma alopécia androgenética, mas o paciente entra numa alopécia areata, que é uma doença autoimune, então o ideal é parar o medicamento enquanto a gente consegue controlar aquele processo inflamatório, aquele processo imunológico que está acontecendo ali no paciente, para ele poder retornar ao uso da medicação. E também quando o paciente ele fica muito ansioso, tá? Então, às vezes, a gente está até conseguindo ali controlar direitinho, mas ele fica numa ansiedade muito grande para que pare logo de cair o cabelo, ele fica culpando a medicação a todo custo. Então, às vezes, entra num consenso de, então vamos parar um tempo, vamos recuperar aqui o seu cabelo que caiu, depois você volta a tomar numa dose um pouco menor e vai avaliando também. Você tem que escutar também o que é que o paciente quer, porque às vezes o próprio paciente ele quer parar porque ele acha que se não parar, a queda dele não vai melhorar. Uhum. E até porque, né, doutora, o paciente que faz uso dessas medicações, ele já tem um problema que é a obesidade. E aquilo, se ele partiu para o uso desses medicamentos, e agora, graças a Deus, acompanhado, né, sob prescrição médica de um especialista, é claro que ele já tem problema com isso, né? Ele já não está bem feliz com a sua aparência, provavelmente, com a sua saúde, né? Porque eu não conheço ninguém obeso magro, né? Não existe, né? Então, alguma coisa está incomodando você, a obesidade está incomodando você e você não está feliz com a sua aparência. Claro. E aí você arruma uma solução para um problema e aí você depois vem outro, que é você perdendo o cabelo. Então, na realidade, é até necessário fazer uma pausa e refletir o que é importante, o que é mais importante para mim agora, né? A pergunta, doutora, depois, como a gente falou aqui na bariátrica, o paciente faz a bariátrica e depois de algum tempo o cabelo volta a nascer. Existe o risco de, após o uso de Wegovy, Mounjaro e a outra também, esqueci o nome aqui, Wegovy, Mounjaro e Ozempic, tá? Depois do uso delas, existe um risco do cabelo não voltar a nascer? Esse risco é plausível, é iminente ou não? Não, pelo eflúvio telógeno agudo, que é aquela queda aguda, por essa deficiência nutricional, emagrecimento rápido, o cabelo ele vai voltar a crescer, tá? Então, mas é justamente isso. Às vezes o paciente ele fica tão ansioso e ele acha que o cabelo dele não vai nascer mais, que às vezes é melhor dar uma pausa, ele absorver as informações direito para dar continuidade no tratamento, mas pelo eflúvio da medicação, o cabelo ele volta a crescer, tá? O que pode acontecer, que aí não é culpa do medicamento em si, é justamente se o paciente ele tem uma calvície, aí ele acaba avançando na calvície pela perda de cabelo ali durante o processo de emagrecimento, ele não procura o acompanhamento dermatológico logo, vai procurar depois de muito tempo, quando você já teve um afinamento capilar muito importante, que aí a gente já não consegue recuperar como conseguiria se tivesse iniciado o tratamento logo no início, tá? Mas a queda pelo medicamento em si, o cabelo volta a crescer. Tá, então fica tranquilo que você pode resolver a obesidade e depois os seus cabelos vão voltar. Mas aí tem gente que é afetado, principalmente mulher, né? A gente homem não, a gente homem é desleixado mesmo, resolve a barriga, depois o cabelo você resolve, já que vai nascer,
O cabelo depois você resolve, mas a mulher, aí é complicado, né? Doutor, além da queda, outros problemas dermatológicos, eles podem surgir com o uso prolongado desses fármacos? E quais são eles? O mais comum, que aí vai ser também decorrente do processo de emagrecimento, que é a flacidez, né? A flacidez de pele, que não só no rosto, mas pescoço, braço, perna, abdômen. E aí também essa flacidez, ela vai vir muito... o quão flácida eu vou ficar. Isso vai muito da característica da própria pessoa. Tem pessoas que emagrecem muito e a flacidez ela não fica nem tão evidente assim, tá? Principalmente a flacidez corporal. Mas quando você perde muito peso, então, hoje em dia a gente vê que pessoas que não têm obesidade usam para acelerar o processo de emagrecimento. Então, usa Ozempic para perder 4 ou 5 quilos. 4 ou 5 quilos não vai dar uma flacidez absurdamente evidente ali para aquela pessoa. Mas quem usa realmente por obesidade vai perder 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E aí, realmente, a flacidez ela vai ficar muito evidente. E o rosto flácido, ele dá um aspecto de rosto envelhecido. E aí é justamente você entra nessa... É contraditório, porque você emagrece para ficar melhor com a sua autoestima e aí você fica com uma aparência mais envelhecida pela flacidez da pele. Mas aí também é possível ir tratando ao longo do próprio tratamento de emagrecimento, você consegue ir tratando. E em casos que você perde muito peso, que aí você fica com muita flacidez, abdômen, perna, que precisa de cirurgia plástica, nesses casos o cirurgião ele só vai fazer quando você já tiver chegado ali naquele peso que você quer. Porque você não vai fazer uma cirurgia no meio do tratamento, aí depois você emagrece mais e vai fazer outra cirurgia depois, logo após, né? Normalmente o cirurgião ele fala assim, tá, vamos organizar, você quer perder quanto, qual é o objetivo? 30 quilos, aí quando você emagrece os 30 quilos, aí vai fazer os exames lá pré-operatórios para poder planejar a cirurgia plástica. Doutora, quais são os tratamentos dermatológicos mais eficazes para recuperar o cabelo nesses casos? Qual é o que você consegue lançar mão mais ou cada pessoa tem um tratamento diferente? André, cada pessoa tem um tratamento diferente, tá? Por quê? Se a queda de cabelo ela tá acontecendo por uma deficiência de ferro, o que ela precisa é ferro. Mas se a minha, vamos supor que eu começo a tomar e aí eu começo a ter uma queda de cabelo porque eu tô com deficiência de proteína. Não adianta eu tomar ferro se eu não tô com deficiência de ferro. Entendeu? Então vai variar muito do diagnóstico daquela queda. Então a queda é pelo medicamento, sim. Mas o que foi do uso do medicamento que gerou essa queda de cabelo? Tá? É deficiência nutricional, é deficiência proteica, é a calvície que está avançando. Aí sim, a calvície está avançando, a gente vem com medicamentos específicos para calvície. Então, tudo isso a gente precisa ir avaliando cada paciente para poder fazer o tratamento mais assertivo. Porque às vezes você quer pegar a receita do amigo e aí você não tem o resultado porque a sua causa da queda não seria tratado com aquele medicamento. Esses tratamentos, doutora, eles podem ser tópicos, orais e suplementação? Isso. Pode ser medicamento de tomar, pode ser procedimento feito no consultório, principalmente para as quedas associadas a alguma alopécia prévia. Então, calvície, alopécia areata, alopécias cicatriciais. A gente associa o tratamento em casa com o tratamento em consultório, para você ter uma resposta mais rápida. Pacientes que estão com deficiência nutricional, qual é o grau dessa deficiência nutricional? A reposição oral, ou seja, com comprimidos, vai dar conta de chegar em níveis normais? Ou é uma deficiência nutricional muito grave, que aí precisa realmente do soro, né? Do injetável. Pacientes de bariátrica, às vezes não tem uma absorção tão legal ali no trato digestivo e aí precisa fazer a suplementação na veia com o soro, mas por uma questão de não absorver direito mesmo ali no intestino. Então,
Aí a gente vai avaliando como cada um pode responder melhor. Mas aí pode ser medicamento injetável, oral, de aplicar no couro cabeludo e também os procedimentos no consultório. Uhum. Doutora, e qual é a sua orientação para quem deseja usar esses medicamentos, mas tem medo dos efeitos na saúde capilar? André, assim, primeiro é importante falar que eu não sou contra os medicamentos, porque às vezes quando a gente vem falar dos efeitos colaterais, parece que a gente é contra o medicamento, né? Uhum. E não é o caso. O que eu sempre oriento é, se você quer fazer uso, procure um médico que tenha experiência com aquele medicamento. Porque ele vai avaliar se realmente é a melhor opção para você ou não é a melhor opção para você naquele momento. Se for a melhor opção, ele vai lhe explicar os efeitos colaterais que pode vir daquele medicamento, a dose que vai começar, o tempo médio que vai tratar. E aí, ele pode também orientar você a procurar o dermatologista já antes de iniciar. Se você é uma pessoa que tem uma história familiar de calvície, se você já teve uma queda capilar grande no passado, então esse próprio médico ele já vai conseguir lhe orientar. Não, então procure o dermatologista, que aí já vai fazendo esse tratamento integrado. Uhum. Doutora, há exames que podem ser solicitados para avaliar se a queda está ligada ao uso desses medicamentos ou se há outros fatores envolvidos e se esses exames eles são clínicos, ou seja, eles podem ser feitos no consultório mesmo? Sim, existem os exames, tá? Então, assim, os exames de sangue, normalmente os pacientes que vêm com queda de cabelo, que estão usando o Mounjaro, a maioria já chega com os exames, porque o próprio endócrino já pediu. Então, vai ser exames que a gente vai avaliar, principalmente a questão de ferro, vitamina D, vitamina B12. Todo paciente com queda de cabelo, é importante a gente avaliar também como tá a tireoide, tá? E o exame clínico, que aí é a tricoscopia, que é o exame em grande aumento do couro cabeludo, para a gente avaliar se, além da questão dos exames laboratoriais, se existe alguma doença do couro cabeludo mesmo, que está fazendo com que essa queda piore. Uhum. E existe alguma diferença na intensidade, doutora, da queda de cabelo entre os medicamentos Mounjaro, Ozempic e Wegovy? Ou os efeitos são semelhantes nesse aspecto em todas as marcas? André, o que a gente vê na prática, porque às vezes na teoria se fala que é semelhante, mas na prática a queda de cabelo pelo Mounjaro é muito maior, muito maior. E você vê até a questão a própria perda de peso. Você vê que os pacientes que perdem peso com o Ozempic e perdem peso com o Mounjaro, a perda com o Mounjaro é mais rápida. Então, a queda de cabelo com o Mounjaro também é bem maior. É o que, pelo menos no meu dia a dia, e até com outros dermatologistas também que eu converso, é o que a gente observa no consultório mesmo. Uhum. Doutora, pacientes que fazem suplementação nutricional adequada, elas conseguem reduzir significativamente esse efeito colateral? E quais os nutrientes são mais importantes nesse contexto? Sim, André, consegue, tá? Como eu falei, a queda de cabelo ela vai acontecer. É normal, é fisiológico, vai acontecer, tá? Mas quando você tá com o seu status nutricional todo certinho, ali todo organizado, você consegue minimizar essa queda. Porque você não soma causas para o cabelo cair. Ele já vai cair pelo emagrecimento rápido. Aí, se você tem deficiência de ferro, aí ele vai cair mais. Aí, se você tem deficiência, ele vai cair mais também. Então, você vai somando causas. Se você tá ali com proteína e carboidrato em quantidade adequada, ferro, B12 e vitamina D, esses são os principais, assim, normalmente que a gente observa. Mas óbvio que vai ter sempre algum paciente ou outro que às vezes foge um pouquinho ali e apresenta alguma outra deficiência nutricional, algum problema metabólico inflamatório. Por exemplo, pacientes obesos, eles têm muito síndrome metabólica. Então, tem hipertensão, diabetes, aumento da gordura abdominal. Então, ele tem um status inflamatório e isso mesmo já leva a um aumento da queda. Então, cada paciente ele tem que ser visto de forma individual. Mas esses são os principais, assim, que a gente observa.
E para finalizar, como a atuação conjunta entre o dermatologista e o endocrinologista, ele pode beneficiar o paciente que está usando esses medicamentos e enfrentando a queda capilar? André, para mim, assim, é essencial essa união, não só endócrino e dermato, mas o nutricionista também, tá? Então, esses três, assim, e na verdade eu colocaria até um quarto, que seria o educador físico, né? Personal. O personal. Então, assim, esses quatro seria o ideal. Porque o endócrino, ele vai conseguir ali avaliar todo o seu metabolismo, dose do medicamento. O dermato, aí ele vem com o tratamento específico ali para queda de cabelo do paciente. O nutricionista para fazer toda a dieta, que esse paciente ele não entre em desnutrição, porque está ficando sem comer. E o educador físico, aí ele vai entrar justamente nessa área ali de a perda de peso pela própria atividade física, mas com aumento da massa muscular. E isso você ajuda o próprio paciente até na questão da flacidez, que foi algo que eu falei. Da queda de cabelo, nem tanto, mas da flacidez, sim. Porque se você está emagrecendo, mas você está treinando e ganhando massa muscular, a flacidez ela fica menos evidente. Uhum. Muito bem, conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende aqui na Climag, fica na rua Fernandes Lima 434, no centro, ali ao lado da Ultramed, todo mundo sabe, depois do Lacel, você vai subindo como quem vai ali para o centro, e logo mais na frente, no mesmo lado do Lacel, você vai encontrar ali a Climag. Você está sentindo que isso pode acontecer com você? Vai fazer uso de Wegovy, Mounjaro e Ozempic sob orientação médica? Então você pode marcar pelo WhatsApp 998352191. A rede social está aí na tela, @Climag com 2 M's _, tá? @Climag com 2 M's de Maria _, tá legal? Ou então pelo 3521-5475. São 2 telefones, o WhatsApp 998352191 ou 3521-5475. A doutora Larissa Fonseca também trata, além dos problemas de pele, claro, relacionados à sua especialidade, mas trata sobretudo, é especialista em calvície e alopécia. Então você, homem e mulher que está perdendo o cabelo, se lembre do seu slogan, tempo é cabelo. Então não deixe para achar nada, né? Vai lá, marca a sua consulta. Você está vendo imagens aí da Climag, uma clínica nova, lindíssima, super confortável para atender você e tirar de uma vez por todas, literalmente, esses problemas da sua cabeça. Doutora, obrigado por ter vindo e até a próxima. Obrigada, André. Até a próxima. Muito bem, gente. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Valberto Santana, oftalmologista. Você já sabe que os oftalmologistas são os únicos que podem prescrever lentes e óculos e lentes de contato, né? Você já aprendeu isso aqui no Saúde em Foco há muito tempo. Então amanhã o tema: quero ficar independente dos óculos. Quais as alternativas? Oxe, Pepe, o que é que você está dizendo? Existem cirurgias, existe procedimento que você pode fazer e você pode se livrar de uma vez por todas dos óculos. E acabou-se. Ponto final, tá bom? Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. Um abraço aqui para Paula Costa, que está assistindo a gente aqui no nosso canal, no YouTube NN Play. A todos que ficaram com a gente aqui até agora, tá? Uma boa tarde. E se Deus quiser, a gente volta amanhã às 13 horas. Tchau.